Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais uma reflexão sincera aqui a respeito do debate entre o Ariel, novamente, e os 25 protestantes. Eu peguei aqui dois trechos, duas falas, uma de uma afirmação do Ariel que vai dizer se a Bíblia se auto-interpreta, né? Se a Bíblia ela interpreta ela mesma, porque existe 40 mil denominações diferentes. Aí vai entrar um rapaz, moreno, não sei o nome dele, né? E depois vem o Israel, e o Israel já vem numa parte onde vem a outra afirmativa do Ariel, outra afirmação do Ariel. Ariel vai dizer que enquanto pastores enricam, a igreja é a maior instituição de caridade do mundo. E aí você vai ver o comportamento desses dois rapazes. E por que eu peguei esses dois vídeos, de um tema e também do outro? Porque a fala de um é de acusação. E essa acusação é uma acusação atual, que se faz atual, só que não pelo pecado atual de alguém na igreja, mas pelo pecado lá de trás, de alguém que cometeu algum erro lá atrás e acusa-se a igreja agora. E depois Israel, quando chegar, ele vai ouvir uma fala do Ariel e ele vai sair pela berlinda e eu vou explicar o porquê. Então, conosco, eles fazem o anacronismo histórico. O que é isso? Querer interpretar um ponto da história lá atrás, do passado, com a lente que nós temos hoje, em termos de moral, de cultura, de tudo que nós temos hoje, de entendimento que nós temos hoje. Eles querem ler com o entendimento de hoje, com a visão, com os óculos de hoje, aquilo que aconteceu na história há 500, 600, 1000 anos atrás. Veja aí, preste atenção na desonestidade intelectual e depois você vai entender o que eu estou dizendo quando Israel entrar no debate contra o Ariel. Vamos lá. 9 minutos, tem bastante tempo. Preste atenção, tá certo? Gente, acho que ele tem uma coisa bem importante para falar, hein? Até o Ariel brinca, dizendo que acha que ele tem uma coisa muito importante para falar, e é sobre a questão da divisão das igrejas, e veja o que ele vai dizer para, dizer que não tem motivo para ser católico. Qual é o motivo que ele não é católico? Não é por conta de uma doutrina errada da igreja católica, mas veja por quê, veja qual é o motivo. Bem-vindo de volta. Vamos lá, obrigado. Eu quero dizer para o senhor que esse tipo de questionamento que o senhor faz, ele é inadequado, não tem como existir, por exemplo, uma só igreja. Veja, ele está dizendo que Ariel disse que não tem como a Bíblia auto-interpretar-se se tem 40 mil igrejas distintas. Ele está dizendo que não é adequado essa afirmação do Ariel. Não é adequado. Agora, adequado é o que ele vai falar com o Ariel. Veja aí o que é que ele vai falar com o Ariel. Aí ele acha que isso é adequado. E não tem como existir uma só igreja? Mas é o que São Paulo falou que era para ter. Não, sim, ele falou que era para ter. Ocorre que, vamos lá, a igreja católica... Ele pediu uma coisa impossível? Não. Como o Israel falou, a fé é una. Nós somos todos cristãos. Só que não tem como nós sermos, por exemplo, católicos. E eu vou te dar um exemplo. Veja, ele vai dizer por que é que não tem como ser católico. Não é por conta de alguma doutrina que na ideia dele seja errada. Não é por nada disso. Veja, ele vai dizer por quê. Veja aí. Por exemplo, o catolicismo, ele pega e queima as mulheres. Não, sim, é mentira. É mentira, não houve a Santa Inquisição. Você pode falar o da catolicismo Europa, como um todo, apoiou a escravidão. Olha o catolicismo, ele promove guerras. E veja, vocês tiveram forças armadas que eram de vocês. Então, quando a igreja... Não, calma aí. Você não está respondendo a minha afirmação. Não, você está desviando a discussão. Não estou desviando. Quando a igreja... Você falou que a igreja queima a gente e tal. Você desviou da discussão. Não estou desviando. Quando a igreja... Fala com honestidade. Você não desviou da minha frase. Quando a igreja, ela para de servir nos seus olhos. Eu estou olhando nos seus olhos. Eu te peço. Quando a sinceridade, você não está desviando do tema. Não. Quando a igreja, ela para de servir... Quando a igreja para de servir a Cristo, como ocorreu com a igreja católica, que eu amo a igreja católica, quero que exista. Gente, eu amo xingar com uma pessoa. Veja o que Ariel está dizendo aí, ele não deixa Ariel falar. Ariel está dizendo assim, a pessoa
chuta a pessoa, esbofeteia a pessoa, rasga as roupas da pessoa, cospe na cara da pessoa, escarra na cara da pessoa, faz o que faz. Assim como fizeram com Jesus. Pegaram Jesus, esbofetearam Jesus, deram soco no rosto, arrancaram a barba do cabelo, colocaram coroa de espinho e depois, no finalzinho, eu amo a Igreja Católica. Né? Eu amo a Igreja Católica. Então ele está dizendo que não tem como ser católico porque a igreja matou gente, a igreja... Vamos lá. Isso aí, a igreja apoiou a escravatura, né, a escravidão. A pergunta é, minha gente, se você for interpretar que no período da Idade Média, a igreja, quando eu digo a igreja, eu não estou falando a igreja na sua essência, na sua natureza, né, naquilo que é o que Deus quer de cada um de nós, que é, como diz o Evangelho desta segunda-feira, não pagar o mal com o mal, e sim praticar a justiça. Então, quando a igreja na Idade Média, com a mentalidade que se tinha da época, e a maneira que a igreja entendeu que para defender a ortodoxia era necessário ter, por exemplo, as cruzadas, que foram guerras, podemos dizer, guerras justas, ter as cruzadas, ter os templários para defender a igreja, para defender a Terra Santa, para defender tudo mais que a gente puder imaginar. A igreja, sei lá, pegou hereges e acabou matando hereges, queimando, o que quer que seja, o que fez. Beleza. Então, se você pega a igreja e diz que a igreja agiu errado, e por esse motivo a igreja deve deixar de existir, ou a igreja está errada porque fez isso em nome de Cristo, não era isso que Cristo queria. Então a gente pega a Bíblia, está aqui na minha mão a Bíblia, pega a Bíblia e rasga a Bíblia. Por que rasgar a Bíblia? Porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento se permitiu a escravidão. Por quê? Porque era a mentalidade da época. O próprio Jesus, quando o centurião pediu, olha, o meu servo está morrendo, Jesus poderia dizer assim, olha, eu vou curar o teu servo, mas você precisa dar carta de alforria a ele, você precisa dar carta de liberdade a ele. Né? Alguns vão dizer, não, mas não era servo. Lucas, no Evangelho de São Lucas, tratando desse mesmo tema, Lucas vai usar uma palavra, eu não lembro agora a palavra que é utilizada por Lucas, mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o significado lá é exatamente escravo. Era um escravo. Alguns vão dizer que era um escravo sexual daquele centurião, mas era um escravo. Jesus simplesmente fez o quê? Curou o escravo. E curando o escravo que estava à beira da morte, e ele poderia morrer e se livrar de todo sofrimento por ser escravo, mas Jesus curou ele e deu de volta, entre aspas, né? Jesus curou e o centurião teve de volta o seu escravo. Então Jesus estaria errado? Jesus apoiou a escravidão por causa disso? Ah, mas, sei lá, Paulo, quando escreve a carta a Filemon, dizendo, olha, recebe Onésimo, era um escravo, mas recebe ele agora como teu irmão. Então, ali já estava se trazendo uma ideia de que não se poderia fazer escravo. Agora, na Antiga Aliança, o povo de Israel invadia um outro país, uma outra nação, matava todo mundo, mulheres, crianças, tocava fogo, destruía tudo, pegava pessoas, faziam escravo. Inclusive, quando Josué invadiu Jericó, destruiu Jericó todinha, matou todo mundo. E o pior, do povo de Israel teve pessoas que pegaram despojos de Jericó, né? E quando Deus descobriu, né, ali Josué descobriu, o que foi que aconteceu? Aquela família que tinha pego despojos de Jericó, que foi considerado anátema, que foi anamatizado, né, que foi se tornado maldito, que ninguém poderia trazer para dentro do acampamento, eles trouxeram, e fazendo isso foi descoberto e Josué mandou matar toda a família, inclusive mulheres e crianças. Então, se a gente pegar e fazer um anacronismo histórico, então não vai ter ninguém, não vai escapar ninguém. Todo mundo vai ser considerado simplesmente as piores pessoas da face da terra, e está tudo errado, e inclusive a própria Bíblia estaria errada. Né? Faça um anacronismo histórico, pegue a Bíblia. Esse argumento desse senhor aí é o argumento dos ateus, é o argumento dos agnósticos, que vão dizer, olha, até eu acredito em Deus, mas esse Deus bíblico aí, que matou criança, que matou mulheres, que mandou escravizar povos, esse aí não é o Deus que criou o universo, essa força, não. Esse Deus pessoal que manda matar, que manda se vingar, que manda fazer isso, não, esse aí não é o Deus.
Então isso, meu irmão, é um anacronismo histórico, isso é desonestidade. Inclusive o Ariel pediu ali, ó, por favor, volta ao tema, seja honesto no tema e não venha... Ou seja, é uma pessoa, eu já vi, se eu não estou enganado, eu já vi esse rapaz participar de outro debate no Redcast, outro debate aí, eu não me lembro bem qual foi, e ele repetindo as mesmas coisas sobre escravidão, sobre pessoas serem escravizadas, serem isso, aquilo. Ou seja, é uma pessoa que provavelmente, não tenho certeza, muito ferida, né, nesse sentido, talvez com essa ideia que está aí no mundo atual, se falando do preconceito racial e tudo mais. A gente sabe que isso tem que ser estipado da sociedade, é inadmissível isso, mas infelizmente ele está descarregando sobre o Ariel uma coisa que algumas pessoas da igreja, ou líderes da igreja, ou bispo, quem quer que seja, lá atrás fizeram, e ele quer imputar sobre o Ariel e sobre a igreja agora essa culpa. Essa culpa, cada pessoa é culpada do que fez. Tanto é que a Bíblia vai dizer em diversas passagens bíblicas que cada um vai ser julgado a partir das suas obras. Cada um vai ser julgado a partir das suas obras. Inclusive, Papa vai ser julgado a partir das obras dele, eu vou ser julgado a partir das minhas obras, o Ariel vai ser julgado a partir das obras dele, qualquer pessoa vai ser julgada a partir das suas obras. E não porque o meu pai lá atrás ele fez isso, o meu avô matou pessoas, então eu sou culpado. Peraí, minha gente, pelo amor de Deus. Isso chega a ser não somente um anacronismo, mas chega a ser uma idiotice, uma burrice, né? Vamos lá. Veja aí, o Ariel apela para que ele volte a falar com honestidade, que ele fale, mas no primeiro bloco, em um dos blocos anteriores, ele fez a mesma coisa. E agora ele está repetindo de novo. Agora que cuspisse na cara e fala, mas eu te amo. Acontece? Não é assim? Mas não, eu tô falando sobre fatos verdadeiros que não permitem que a igreja seja uma. Amor e unidade não é coisa de palavra, de falar com a boca. Tem que ser de verdade. São fatos que aconteceram no mundo todo. São fatos que aconteceram no mundo todo e que vocês fizeram com a sociedade. E não tem como, por exemplo, um bispo... vamos lá. Quando Ele está dizendo, são fatos que aconteceram no mundo todo, vocês fizeram com a sociedade. Só que a sociedade da época, essa era a mentalidade da época. Não, mas a igreja tinha que pensar diferente. Sim, mas quem fez isso? Foi todo mundo da igreja? Quem fez isso? Foram pessoas da igreja, foram bispos, mas fizeram por quê? Qual era a ideia que estava na cabeça? Quando a igreja decidiu fazer as cruzadas, quando a igreja decidiu fazer a Inquisição, o que era que tinha por trás disso tudo aí? Era o desejo de manter a verdade do evangelho viva. Mas matou por causa disso. Sim, Moisés matou um bocado de gente por causa disso. Josué matou um bocado de gente. Davi matou uma porrada de gente por causa disso. Não é? O próprio apóstolo São Pedro cortou a orelha de Malco, decepou a orelha de Malco para defender Jesus. E o que foi que Jesus disse a ele? Olha, Pedro, guarda a espada, porque quem vive pela espada morrerá. Aí você diz assim, mas Jesus não corrigiu Pedro? Sim, Jesus corrigiu Pedro quando Pedro decepou a orelha de Malco. Mas será que Jesus não via Pedro andando todos os dias com aquela espada? Será que Jesus não percebia que Pedro estava para lá e para cá com a espada na mão? Só que Jesus não queria tirar a espada da bainha de Pedro. Jesus não queria tirar a espada da mão de Pedro. Jesus queria que Pedro desse a Jesus a oportunidade de tirar a espada do coração de Pedro. Se Pedro, lá no coração dele, ele percebesse, olha, eu não preciso mais de espada. Agora eu preciso do Senhor. Eu preciso dar a vida pelo Senhor. Inclusive, defender alguém com arma é legítima defesa. A legítima defesa é eu me defender, é uma legítima defesa. Eu defender alguém que é mais fraco é uma legítima defesa de outrem. O Estado defender a população dos agressores, dos criminosos, é legítima defesa. Né? Um país se defender de outro país que vem invadir, né? Como a Rússia invadiu a Ucrânia tem todo o direito de ser... Ou seja, isso é legítima defesa. Então a igreja fez isso ao longo dos séculos. Isso é anacronismo, isso chega, a gente percebe a desonestidade nesses debates. Eu louvo a Deus por isso que eu estou vendo. Eu louvo a Deus por tudo que eu tenho assistido nesses debates de ataques gratuitos contra a igreja, contra os católicos, porque as pessoas estão assistindo e as pessoas estão percebendo que isso
não passa de anacronismo, desonestidade intelectual e, para não dizer outra coisa pior. Veja aí. Quando o Lutero ele sai da igreja. Como é que é seu nome de novo? Desculpa, meu nome é Franklin Andrade. Quando o Lutero sai. Vamos lá, quando o Lutero sai da igreja, Franklin, os senhores não acha vão lá e estranho? caçam o Lutero com armas? Não, sim ou não? A gente fez debates Sim ou teológicos não? com o Lutero, né? Querendo matar. Ai, Veja, Lutero, antes de Lutero sair da igreja, Lutero foi chamado para se retratar. Lutero insistiu nisso. Recebeu o apoio dos príncipes alemães. Inclusive os príncipes alemães, juntamente com Lutero, que queriam também se libertar, né, dali do poder, que a igreja tinha um poder espiritual e tinha um poder também político, temporal. E os príncipes alemães, querendo se libertar do poder espiritual e temporal que a igreja tinha, se rebelaram, apoiaram Lutero. Isso aí é a chave para a nossa revolução. E também existiu guerras, inúmeras guerras, entre católicos e protestantes, entre luteranos, entre calvinistas e entre os protestantes contra os próprios protestantes. Vamos lá. como pode... Não, e olha só, você está separando. O que me impressiona é crítica que como você tá pode o fazendo senhor aqui, dizer assim, olha, a Bíblia diz que tem que ser só a igreja católica. Só que a igreja católica chega lá, mata milhões e milhões e milhões. O que acontece? A gente debatendo com o Lula aqui, né? Não, milhões vamos lá. Mas é verdade, por exemplo... Israel disse, parece que eu estou debatendo com Lula, porque Lula dizia o quê? Tem 250 milhões de crianças na rua passando fome. O Brasil não tinha nem essa quantidade de gente. Inclusive foi dito, olha, Lula, o próprio Lula diz isso, que alguém vai dizer assim, olha, Lula, não tem como, a população brasileira não tem como ter 250 milhões de crianças passando fome. Porque infla os números para parecer que o que a pessoa está dizendo é a coisa mais correta e defensável do mundo. É a mesma coisa que esse rapaz, por isso que ele disse, parece que eu estou debatendo com o Lula aqui. Ou seja, o rapaz está inflando números, né? Tem até um livro aqui, esse livro aqui, ó, eu vou depois fazer alguns vídeos sobre ele. Esse livro aqui chama-se Falso Testamento, né? Falso Testemunho, melhor dizendo. Aqui ele desmascara séculos de história anticatólica, né? São histórias que vão trazer inúmeras acusações contra a Igreja Católica, e essas inúmeras acusações que são feitas aqui nesse livro, esse grande autor, Rodney Stark, ele vai mostrar, né, que são falso testemunho, ou seja, é mentira que fazem contra a igreja. Quando vai dizer a igreja perseguiu os judeus, a igreja matou milhões de judeus, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, e aqui tem inúmeros capítulos que vai mostrar que cada mentira dessa que é dita contra a Igreja Católica, ele mostra aqui com fontes históricas autênticas de que essas acusações são mentirosas, né? Foi aí, na verdade, uma estratégia para defamar a Igreja Católica, né? Mas vamos lá. Quando é esquerda mesmo, né? Quando é que a Igreja Católica parou de abençoar a escravidão? Não foi com Leão XIII? Você tá colocando... Sim ou não? Foi com Leão XIII, sim ou não? A igreja ela acabou com a escravidão. Só o Leão XIII. Não. Olha só, no tempo de Jesus tinha escravidão? Papas no apoiando a tempo escravidão. de Jesus tinha escravidão? E o senhor queria que os negros... Mas olha só, peraí. Veja aí, você percebe que não é debate, a pessoa não quer falar algo e ouvir. Ele poderia dizer assim, Ariel, veja só, a igreja apoiou a escravidão por um período. O que é que você tem a dizer sobre isso? Aí o Ariel ia dizer, olha, a igreja apoiou em determinado momento, a igreja não foi contra, porque essa era a ideia da época que isso existia, a igreja tolerou que a escravidão continuasse, mas agora a gente percebe que isso mudou, a igreja percebeu que isso deveria ser extirpado da face da terra e tudo mais, beleza, teria-se um diálogo honesto, mas o cara chega aí vomitando um monte de mentiras contra a igreja para tentar justificar porque ele não é católico. Se tu não quer ser católico, não quer ser católico, é por um simples fato. É pela mesma rebelião que Satanás no céu não quis ser anjo de Deus e se tornou demônio. É pela mesma revolução que Lutero fez contra a igreja e contra o Papa e contra o papado e contra a hierarquia e contra os sacramentos e contra os mandamentos e contra a Bíblia e não quis ser católico e pronto. É por causa de rebelião. Não tem nada a ver de defeito da igreja, não. Isso aí simplesmente a gente percebe nitidamente. É rebelião, é espírito de rebelião. É o espírito do anticristo operando. Simples, só isso.
Você tá fazendo um discurso aqui, peraí. Ó, Não é no tempo de Jesus. É que o senhor tá falando que nós temos No uma divisão. tempo de Jesus Mas a nossa tinha divisão é porque escravidão? A nossa divisão ocorreu porque se não ocorresse... Ó, ele é tão estúpido que ele não deixa nem o Ariel falar. Ariel tá perguntando, no tempo de Jesus tinha escravidão? Tinha. Jesus curou um escravo que estava à beira da morte. Jesus poderia pensar, não, vou deixar ele morrer, porque para ele será uma libertação. Vai morrer, vai se libertar, vai para o céu, e aí tá livre desse senhor dele aí. Mas o que é que Jesus cura? Cura o escravo, né? Tira o escravo da morte, praticamente. E é como que Jesus curasse para que ele continuasse a ser escravo. E aí? Jesus estava errado por fazer isso? Jesus apoiava a escravidão por causa disso? Então, assim, chega a ser estupidez, né? Pelo amor de Deus. Repara, ó. O aplauso muito bom é pra quem vem aqui, desvia o tema e não deixa eu responder. Esse é o aplauso? Ele falou, é verdade. Mas ele não deixa pegar nenhuma das coisas. Aí todo mundo diz, o que ele falou é verdade. É verdade, gente. O que ele falou tem partes de verdade. Tipo, porque existiu escravidão, porque a igreja pegou hereges e condenou hereges. Beleza, mas vamos para dentro do contexto histórico. Vamos para dentro da realidade, do tempo em que aconteceu aquilo. E não querer, com a ideia que se tem hoje de sociedade, de moral, de tudo, e julgar um ato que A ou B fez lá atrás. Pelo amor de Deus. Agora veja o Israel entrar aí e quando o Ariel fizer a pergunta, dentro de um contexto a respeito do que os protestantes fizeram com católicos, veja aí a resposta do Israel. Eu vou tentar não impedir aqui, não parar, e vou deixar ele falar. E só quando o Israel responder a pergunta do Ariel, eu vou tocar no assunto. Como é que vocês querem que ela venha se vocês fazem isso também, né? Caraca. Eu achei que ela ia... Nossa, ela vai? Ela ia, Foi mal. E aí, Jael? Ariel, Conseguiu enriquecer já? Como é que tá aí? Eu te elogiei. Essa brincadeira do Ariel aí, você percebe que o Ariel e o Israel, eles têm uma boa convivência, né? Dá para ver nisso aí, quando Israel diz, o Ariel diz, Israel já conseguiu enriquecer, você percebe que é um tom de brincadeira, e eles dois aí, a gente percebe que eles dois se respeitam, mesmo tendo ideias diferentes, mesmo o Israel vindo com alguns anacronismos também, e eu vou mostrar. Falando que eu acho inteligente, realmente eu acho, mas foi tendenciosa essa afirmação. Primeiro, eu não acho que é errado pastor ser rico, pelo contrário. Eu desejo que todos sejam ricos, empreendedores, ok? O que eu acho errado é o cara ficar rico com o dinheiro da igreja. Entendi. Por Mas isso que eu, por exemplo, sou presbiteriano. O nosso sistema organizacional tem todo o presbitério e não é o pastor que cuida do dinheiro. As igrejas que fazem isso, aí, meu amigo, eu não posso responder por elas. Ele vai dizer as igrejas entre aspas, né? Porque o Ariel falou que existia 40 mil denominações. Aí eles acharam o número muito exagerado, mas para dizer que a igreja matou são bilhões, né? Mas vamos lá, ainda que tivesse 1000 igrejas diferentes protestantes, aí ele está dizendo que todos faz parte da mesma igreja, todos. Mas quando tem algum problema, não, igrejas entre aspas, ou seja, para dizer que não é igreja protestante. Acho que quem está assistindo aqui, por exemplo, que é de uma igreja, por exemplo, universal, dessas outras, não é evangélico de igreja verdade. que o sistema organizacional, o pastor que cuida do dízimo e da oferta e que ele que distribui por ele mesmo, é uma igreja que está fora da Bíblia. Tá bom. O sistema primeiro, a igreja não é do pastor. O presbitério, a junta, tem que ter um agrupamento de pessoas que decidem se aquele pastor está sendo irrepreensível. Agora, se o pastor fala, gente, vai ser assim, assado... Até porque quando a igreja, quando o próprio cuida do dinheiro, né, a gente lembra da história de Judas, que cuidava da bolsa. Exatamente, ficou com raiva da mulher que deu o perfume caro lá. Mas a questão você vê, Ariel, como você pega tudo e joga num balaio só? Mas eu não botei no balaio só, não. Eu sei que tem muitos pastores... Quem bota tudo no balaio só é o irmão que saiu anteriormente, né? E o Ariel não disse que todos os pastores enriquecem, enquanto a Igreja Católica é a maior instituição de caridade. O Israel disse que enquanto pastores enriquecem, ou seja, são pastores desonestos, enriquecem, a Igreja é a maior instituição de caridade do mundo.
ele não generalizou. A generalização é por parte dos protestantes. São pobres, tal. A maioria. Mas eu concordo. Mas assim, tem alguns que chamam muita atenção, né? Como usam assim a palavra de Deus para enriquecer. Falam pra pessoa pagar para poder crescer. Mas a Bíblia dentro, fala né? deles, né? A Bíblia fala que mas você não acha o joio e o trigo ia crescer junto. Os protestantes, quando atacam a igreja, no geral, botam assim, ó, a igreja aí tá vendendo indulgência, igual o pastor acabou de falar aqui, né? Só que assim, se a solução de um problema fosse realmente se dividir em várias denominações... Isso eu concordo. Só que aí Lutero não quis abrir uma denominação. Lutero falou, vamos arrumar isso daqui que tá errado. Mas ele falou que qualquer um poderia ser papa. Ele teve que se disfarçar de Cavaleiro Jorge porque a igreja queria matar ele. Eu sou católico ele queria matar muita e gente apostólico, também, só não os sou romano. anabatistas, né? Veja agora. Eu vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui. Agora preste atenção aqui. Israel vai dizer que está dizendo que a igreja queria matar Lutero. Aí veja agora o que o Israel traz. Israel não vai vomitar aquilo que foi chamada a Inquisição protestante, ou que os protestantes fizeram, caçando anabatista, calvinista caçando luterano, luterano caçando calvinista, luterano caçando católico, nada disso. Israel só vai dizer assim, o Ariel só vai dizer assim, mas os luteranos quiseram matar os anabatistas. Veja a resposta do Israel aí. Vamos arrumar isso daqui que tá errado? Mas ele falou que qualquer um poderia ser papa. Ele teve que se disfarçar de Cavaleiro Jorge porque a igreja queria matar ele. Eu sou católico ele queria matar muita e gente apostólico, também, só não os sou anabatistas, romano. né? Você concorda? Então, dentro da história... Mas por que vocês jogam na história da idade? Veja, dentro da história, ele já dá um azinho de riso. Aí veja agora aí o que é que ele vai dizer. Quando vocês pegam a Europa... Não, quando vocês jogam pra... Aí ela fala, não, por exemplo, ó, ela acabou de falar aqui, uma pessoa falou aqui, não, mas é porque era presbiteriano, por isso que eles... Não, por isso ela que eles falou matavam por isso lá. que eu sou presbiteriano. Ah, tá. Ah, tá. Achei que você estava dizendo que é por isso que tinha... Lutero, por exemplo, perseguiu Anabatista, Calvino, matou um monte de gente também e tal. Então, não, mas é o contexto da época, né? Então, mas quando olha... Não, mas é o contexto da época, né? É o contexto da época. Os calvinistas vieram aqui para o Brasil, mataram aqui até umas horas católicos. Mataram, inclusive, luteranos também por aí. Lá na Europa, foi uma carneficina, a chamada guerra religiosa. Mas é o contexto histórico da época, né? É o contexto histórico da época, né? O Israel vai dizer, Ariel, mas é o contexto histórico da época. Agora, quando o irmãozinho lá, protestante, vomitou um monte de crimes e imputou sobre as costas da igreja, aí não é o contexto da época, é porque a igreja é a megera do Apocalipse, a igreja é a prostituta do Apocalipse, a igreja é a Babilônia, a igreja é o mal da sociedade que tem que ser extirpado. Agora, quando é os protestantes que mata, que persegue, que destrói, não. Foi o contexto da época, Ariel. Foi o contexto da época. A gente não vai botar no contexto da época, a gente não vai aplicar hoje, né? Percebe a hipocrisia, o anacronismo, minha gente? O pastor que acabou de falar, o outro aqui acabou de falar isso. A igreja queimou milhares de pessoas. Não, aquela sociedade fez isso. E a igreja foi purificando a sociedade dos seus erros. Por exemplo, tinha escravidão lá na época de Jesus. Por que na Idade Média não tinha escravo na Europa? Não, peraí. Não tinha escravo na Europa. Porque a igreja foi purgando isso. Aí só na época do iluminismo, da reforma, voltou a ter escravidão. A igreja foi purificando... A igreja não foi purificando as pessoas. A gente tá falando de igreja liderança. condenou, por exemplo... Leão X, por exemplo. Vamos falar de Leão X? Pode falar. Veja, você percebe aí, quando foi para falar que os calvinistas mataram os anabatistas ou os luteranos, não sei que danado foi lá, não, isso aí foi um contexto da época. Por quê? Porque os calvinistas é da igreja dele, ele faz parte da igreja calvinista. Não, isso aí foi um contexto da época. Aí agora, quando é para voltar para falar da igreja católica, vamos falar de Leão X, lá não sei quem lá, porque tiveram alguns papas que foram realmente papas que trouxeram... Foi pesado, né? Aí vale. Não foi um papa? Sim. Então você... Mas eu não sei exatamente o que Leão X fez. O Leão X, ele tava lá nas indulgências, potencializando, incentivando. Isso. Mas você sabe que tem outros tipos de indulgências. Porque Leão X, ele, se eu não estou enganado, ele foi quem ficou responsável e teve a intenção de construir a Basílica de São Pedro. Se eu não estou enganado, né? Ou foi reformar a Basílica. Não lembro bem agora, não pesquisei porque essa parte do vídeo eu não tinha visto toda.
Pelo menos essa parte aí. E aí, mais assim, e ele disse, olha, vamos lá, vamos pregar as indulgências, e com as indulgências a gente prega que a caridade purifica, né, as pessoas, faz com que as pessoas sejam, como é que eu posso dizer assim, purificadas dos seus pecados, da sua má índole e coisa e tal. E com isso aí as pessoas vão fazer caridade, e vão fazer caridade para a construção da igreja, ou reforma da igreja. Aí ele está dizendo assim, e aí? Volta de novo a pegar um caso isolado de um Papa que tinha uma intenção boa, mas que usou meios que não foram muito adequados, né? Mas para acusar a igreja pode, mas quando é para protestante não pode. É bronca, né, irmão? As pessoas falam como se indulgência fosse só vamos falar dando esmola. do que o pastor Joaquim por exemplo, falou aqui, caridade. de pegar o dinheiro e tirar. Primeiro, purgatório não está na Bíblia. Já está errado aí. Aqui eu terminei, né, o vídeo, ele vai dizer purgatório não está na Bíblia. A gente pode provar na Bíblia que está na Bíblia. Não vou fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar ainda maior. Tem vídeos aqui no canal falando sobre purgatório, tem inúmeras outras coisas aí falando sobre purgatório. E é bíblico, né? É bíblico. Por exemplo, a palavra purgatório você não vai encontrar na Bíblia. A palavra trindade você não vai encontrar na Bíblia, né? E tantas outras palavras que são, por exemplo, união hipostática, que é a união da natureza humana de Cristo com a natureza divina de uma forma inseparável, mesmo depois da morte, mesmo depois da ressurreição, continua essa união hipostática entre as duas naturezas de Cristo. Você não vai encontrar essa palavra união hipostática na Bíblia, né? Você vai encontrar a encarnação do Verbo e vai encontrar que o Verbo que encarnou-se existia antes de todas as coisas, sempre existiu, né? Mas assim, o que eu queria trazer para vocês, meus irmãos, com esse vídeo aqui, era exatamente essa hipocrisia, o anacronismo, o vomitar crimes da igreja de outrora, e que se a gente fosse fazer passar a fio da espada com a mentalidade atual, dessa forma que foi feita por aquele outro irmão que estava lá, e o Israel tentou fazer a mesma coisa, mas quando se falou do que os protestantes fizeram de crime, morte, assassinato, roubo, né, usurparam bens da igreja e tudo mais, não, mas foi a mentalidade daquela época. Mas se a gente for passar, olha, tem muita gente querendo que a Bíblia seja revisada. Sabe por quê? Porque para eles se tornou um texto ultrapassado. Sabe por quê? Porque eles pegam exatamente esses textos que manda matar, esse texto que manda escravizar, esses textos que manda invadir outros países e matar todo mundo, passar todo mundo a fio da espada, né? E outros textos, textos que apoiam a escravidão, e tantos, e por isso eles vão dizer que a Bíblia é ultrapassada. Mas a pergunta é, a Bíblia é ultrapassada? A Bíblia contém erro? A Bíblia é errante por causa disso? Não. A questão é, precisa-se interpretar a Bíblia dentro do seu contexto histórico também, porque os hagiógrafos, quando foram inspirados pelo Espírito Santo, não foi apagado a história deles. Eles foram inspirados, eles escreveram os livros a partir da inspiração divina, mas também a partir do seu conhecimento cultural, histórico, econômico e tudo mais da época. Então, Deus abençoe a todos, e é isso aí, minha gente. Não sei se realmente é hipocrisia, não sei se realmente é desonestidade ou se é pura ignorância, mas pela fala do Israel, que você está me vendo aí com as mãos abertas, pela fala dele quando o Ariel disse, mas os calvinistas mataram os anabatistas, mas é o contexto da época. Pela fala dele dá para a gente entender que aquilo que é aplicado contra a Igreja Católica vale, mesmo que seja um anacronismo histórico. Mas quando é para aplicar aos protestantes, não vale, porque foi a mentalidade da época. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.